E olha só que bacana o display aí. Ele mostra pra gente aqui o ampere-hora dentro de 1 hora, o ampere-hora dentro de 24 horas e o ampere-hora aqui total. Inclusive esse inversor não utiliza mais aquela plaquinha EGS 002 como das famílias anteriores. Agora é um microcontrolador dedicado com software dedicado da usina. A engenharia da usina desenvolveu um sistema muito interessante no controle inteligente da ventoinha, da fan, como muita gente gosta de chamar, da seguinte forma. Ela vai trabalhar com base na temperatura ou com base na potência do inversor. É um inversor de onda senoidal pura, 5.000 watts, nominal 10.000 de pico. Então agora nós vamos tirar aqui de dentro da embalagem para você acompanhar em detalhes esse inversor super bacana, grande lançamento aí da usina aqui para o mercado fotovoltaico brasileiro no off-grid raiz. Então vamos lá, já está aberto a caixa, como você sempre sabe. Se ainda não acompanha o canal, você vai ficar sabendo agora que nós sempre abrimos os equipamentos para fazer os testes e análises preliminares antes de gravar o vídeo. Chega mais aqui, Isabela, para a gente mostrar como é que vem. Aqui veio desse jeito nessa embalagem aqui, que veio direto lá da Spark Usina. Provavelmente, talvez, se você comprar em algum outro distribuidor, talvez venha diferente a embalagem. Aqui veio com alguns plásticos aqui, vamos remover esses plásticos daqui e ver o que vem aqui dentro. Olha só, veio um boné aqui de brinde. Não sei se quando você comprar vai vir um boné como esse, mas a usina mandou pra gente aqui o boné. Deixar o boné de lado, eu praticamente raramente uso boné. E aqui dentro da embalagem vem uma caixa com o display de monitoramento, que você já viu alguns detalhes aí, a gente vai acompanhar mais já. Vem aqui também a caixa com a embalagem, deixa eu tirar, aliás, a caixa com o inversor, uma outra caixa. E olha só, exatamente dentro dessa caixa é que está esse grande lançamento aí da usina aqui para o mercado nacional. O que veio para gente aqui é o modelo de 48 volts, saída 220, 5.000 watts. Olha só, esse é o modelo do inversor aqui, ó. Este modelo de 48 volts, 5.000 watts, ele não tem tensão em 127 na sua saída AC, devido à sua potência ser bem elevada. Então, a gente tem apenas na tensão 220. E olha que bacana, completamente reformulado aqui. Já vou até remover aqui da embalagem, para a gente deixar em cima da nossa bancada aqui. Completamente reformulado, tanto o seu design, o seu visual, quanto o circuito interno, que você vai acompanhar comigo já já. Dentro da embalagem do inversor acompanha o manual de instruções, Usina Inverter Connect, que é aí o novo modelo. E olha só os modelos que você vai encontrar aí da linha Inverter Connect. 1.000 watts 12.120, 1.000 watts 12.220, 1.000 watts 24.120, 1.000 watts 24.220 e vai indo assim sucessivamente. Quer ver o modelo exato? Dá um pause aí e pega essa tabelinha aqui, que você vai ver todos os modelos. Acompanha, como de praxe, um chaveiro e também o adesivo aí da usina. Isso é muito show de bola mesmo. A usina, como sempre, manda aí o chaveiro e o adesivo, que é já marca registrada, assinatura registrada aí da usina, e a galera gosta pra caramba. Nós vamos receber aqui em breve todos os outros modelos dessa família Usina Inverter Connect para fazer conteúdo para você. De antemão nós recebemos esse modelo em específico e é exatamente esse modelo e mais alguns outros modelos. Acredito eu que não sei se vai estar todos, tá? Mas vai estar à disposição aí na Intersolar. Então você está acompanhando esse vídeo aqui hoje
na terça-feira, dia 25/8/2026, é o dia que está iniciando a Intersolar de 2026, uma feira muito bacana mesmo, que reúne muitos fabricantes, distribuidores, integradores do setor fotovoltaico, e a usina Spark Usina está marcando presença pela primeira vez. Então eu gostaria muito de convidar você para ir lá fazer uma visita ao stand da usina, da Spark Usina na Intersolar. Se você está marcando presença, está pensando em vir, venha, você não vai se arrepender. Vai conhecer todos os grandes lançamentos da usina vendo pessoalmente. Vai ter equipamento funcionando lá no stand da usina para você ver pessoalmente, tirar dúvidas pessoalmente com eles por lá. Então você é meu convidado especial. Eu estarei por lá provavelmente no segundo dia. Eu vou ficar um tempo com eles lá, não sei ao certo o horário, mas passa por lá que provavelmente a gente se encontra lá, beleza? E agora vamos continuar aqui com esse review técnico completaço para você deste inversor. Dentro dessa caixa aqui, você vai encontrar o display de monitoramento. É um display muito legal, como você já pôde ver por aí. No momento em que nós estamos fazendo esse conteúdo, esse display ele funciona através de um cabo físico, bom? Mas muito provavelmente, acredito que talvez num futuro próximo, a usina vai sim fazer com que seja um display Bluetooth ou talvez até mesmo por Wi-Fi. Mas como o foco principal aqui da usina é com a galera também de motorhome, que pede muito um sistema de monitoramento no painel do veículo, a usina desenvolveu esse display aqui muito show de bola. Bom, e olha, é bem mais bonito do que o display das fontes, hein? Até porque tem muita informação aqui desse inversor, nesse display, você vai ver já já em mais detalhes, tá bom? Claro que também, né, eu falei aí para a galera do motorhome, também aí vai servir para o pessoal aí do off-grid raiz, tal, com toda certeza. Mas para motorhome isso daqui é muito pedido, por isso que a usina trouxe esse display desta forma. Vamos ver aqui os detalhes aqui do inversor, só entender um pouco mais. Como você está vendo, completamente reformulado. Ele é um inversor de 48 volts na entrada de corrente contínua, saída 220 volts e Spark Usina é uma empresa 100% nacional. Ele já é um inversor que tem o botão liga e desliga de forma digital, então você dá um toque, ele liga, dá um toque, ele desliga. Nós temos um LED RGB aqui que indica alguns estados de funcionamento, né, alguns status do inversor. Ok, ligado, branco piscando, tensão baixa da bateria. Deixa eu ver, não, branco piscando, não, branco aceso. Tensão baixa da bateria, azul tensão alta, amarelo meio laranja tensão, aliás, temperatura alta e vermelho sobrecarga. Tem mais alguns detalhes do estado do inversor através do LED no manual, mas você que adquirir o display, lembrando, tá, o display não acompanha o inversor, é um item que você precisa comprar de forma separada. Ok? Mas você adquirindo o display, você vai ver tudo e mais um pouco aqui no display, todos os alarmes, todos os alertas e muito mais detalhes, como você vai ver já já. E aí talvez você deva se perguntar, poxa vida, mas por que cargas d'água a usina já não manda o display junto? Muito simples. Primeiro, que muita gente não quer um display como esse. Então isso faria com que o produto custasse mais caro. E não é justo que pessoas que não têm interesse em um display paguem mais caro para ter algo que ela não vai usar. Segundo, que é um item que poucas pessoas vai realmente precisar no dia a dia. Bom, então por esse motivo a usina optou por fazer um display separado, não mandar junto com o produto e muito menos adicionar esse display ao seu inversor.
porque faria com que custasse bem mais caro e aí acabaria não fazendo muito sentido para a estratégia de negócio da empresa. Por isso que você compra separado, se assim você precisar. Você que é um instalador, faz projetos e instala em vários lugares aí, você pode comprar apenas um display desse daqui e ele vai ser compatível com toda a linha Usina Inverter Connect. Bom, e aí você configura o inversor do teu cliente, pega o display e leva embora. Vai ser uma ferramenta de trabalho para você, beleza? Bom, explicado essa questão do display, vamos para mais características do inversor. Aí no meio, logo da Usina Inverter Connect, é um inversor de onda senoidal pura, 5.000 watts, nominal 10.000 de pico. E suporta algumas sobrecargas aí também por alguns segundos. Desse lado de cá nós temos a entrada, como sempre, naquele padrão de fonte automotiva, positivo, negativo, remote. A Usina manteve nos seus inversores o padrão remote, as ventoinhas aqui para refrigeração e o RJ45 para fazer a conexão do display com o patch cord, o cabo de rede que já acompanha aqui. Lembrando que é um cabo de rede padrão, 568A ou 568B vai funcionar aqui tranquilamente. No display nós temos um RJ45 do lado de baixo ou na parte de trás. Aí vai depender muito da sua necessidade, da sua demanda, tá bom? Tem aqui também os furos abilongados para você poder parafusar na parede, e aqui ele vem com na parede ou qualquer outra parte aí do seu veículo, né? E removemos o plastiquinho e show de bola. Daqui a pouco a gente vai ligar para você ver. Do outro lado, como é um inversor com uma potência relativamente alta, então nós temos aqui uma tomada de, deixa eu ver, de 20 amperes, padrão brasileiro, para você poder utilizar de forma rápida se você quiser, e a saída com bornes aqui para facilitar aqui todo o processo de ligação com cabos mais grossos, onde a gente tem fase e terra, beleza? E os parafusos a gente aperta aqui pela parte de cima, e como o inversor tem toda uma carcaça metálica, vale ressaltar que você só pode fazer esses apertos com o inversor desligado, tá? Para evitar problemas aí de curto-circuito, beleza? Agora eu vou preparar aqui, ligar o inversor aqui na bancada para você ver detalhes aqui deste inversor. Vamos ver consumo em vazio, vamos ver forma de ondas, harmônicos, você vai ver detalhes aqui do display, e na próxima parte do vídeo vou mostrar por dentro. A gente vai abrir, você vai conhecer detalhes desse inversor por dentro e vai ver que a Usina reformulou por completo. Inclusive esse inversor não utiliza mais aquela plaquinha EGS 002 como das famílias anteriores. Agora é um microcontrolador dedicado, com software dedicado da Usina, da Spark Usina, para melhorar ainda mais os seus produtos, ouvindo feedback de muita gente aí no mercado fotovoltaico como um todo, beleza? Então eu vou preparar tudo, para mim demora um pouquinho, mas para você vai ser assim, ó. E olha só que bacana o display aí. Esse apito que você ouviu no começo, antes do inversor ligar por completo, é devido ao fato da fonte que a gente usa na bancada aqui não ter corrente o suficiente, então leva um tempo para carregar aí os capacitores. Mas olha só, já está funcionando perfeitamente bem. Você ouviu a ventoinha aí numa velocidade relativamente alta, talvez, mas é o autoteste, tá bom? Mas já te adianto, em relação à questão da ventoinha, a usina, a engenharia da usina desenvolveu um sistema muito interessante no controle inteligente da ventoinha, da fan, como muita gente gosta de chamar, da seguinte forma: ela vai trabalhar com base na temperatura ou com base na potência do inversor. Então quer dizer que se de repente você estiver usando aí 2.500 watts de potência no inversor, por exemplo, que é metade da potência dele, e a temperatura estiver baixa, a ventoinha não vai ficar numa velocidade alta, ela vai ficar mais baixa. Por quê? Ela não é condicionada só à potência específica ou só à temperatura, ela é condicionada aos dois. Então o sistema vai analisar
para ver que, de fato, qual que é a rotação que a ventoinha precisa se encontrar com base no que está acontecendo no momento atual. Isso é muito legal porque ajuda a manter o equipamento mais silencioso, bom? E olha só, o display. Vamos começar pelo display, já vou te mostrar aí forma de onda, consumo em vazio, harmônicos e tal, mas olha só que interessante. Display bem bonitão, com números grandes e grossos, facilita para você ver. Então nós temos aí olhando na esquerda, tensão atual, seria do banco de baterias no caso da fonte. A corrente aqui está dando 0,03, ou seja, 30 mA. Em correntes muito baixas desse jeito aqui, a gente não consegue uma precisão legal no display, tá bom? Mas para a gente ter essa noção aqui, a gente vai olhar na nossa fonte de bancada. E você vai olhar aí depois, talvez com alicate amperímetro e tal, mas isso no foco de consumo em vazio, o que a gente não vai usar o display como base. Porém, no nosso dia a dia, no uso do dia a dia aí, você vai ver que ele vai ter uma precisão bem legal com potências mais elevadas, tá? Então tá aí, ó, 48,18 volts, 752 miliamperes e 36 watts aproximadamente. No entanto, esse inversor aqui, ele tem aqui uma configuração, quando a gente entra no modo de configuração, olha que legal isso daqui. Aí ele tem aqui ó, o modo Eco. A gente pode ativar o modo econômico e salvar. Uma vez que a gente ativa o modo econômico e salva, aparentemente não aconteceu nada aqui. Mas depois de um tempo, olha só, 17, 18 watts, 320 miliamperes apenas no equipamento. Então você pode manter esse modo econômico ativado e inclusive você pode configurar aqui se você quer que desligue a saída do inversor. Por exemplo, olha, eu quero que desligue a saída do inversor, então você ativa essa função aqui, ó. E com qual potência você quer? Olha só, quando a potência mínima for 10 watts, tempo desligado, desliga por 10 minutos, tempo ligado, tempo de espera de carga, 10 minutos, ou seja, 10 watts, ele vai ter um tempo de espera, se não encontrou nenhuma carga acima de 10 watts, ele vai desligar a saída do inversor e vai fazer com que seja mais econômico ainda, bom? Então é uma funcionalidade bem interessante que a usina colocou nesse teu inversor e você pode configurar no display. E o legal de tudo, é um display touchscreen como você acabou de verificar aí e bem responsivo, tá? Agora vamos para um ponto bastante interessante aqui. Não, agora aqui, Isabela, olha só. Uma coisa bem interessante para falar sobre a questão do consumo em vazio que eu sempre trago aqui no nosso conteúdo. A gente mostra consumo em vazio, explica todos os detalhes para você ter uma noção do consumo em vazio. No entanto, você precisa levar em consideração a eficiência do inversor. Bom, levando em consideração a eficiência média do inversor, aí sim você vai fazer um dimensionamento bem adequado para o teu sistema fotovoltaico. Por quê? O inversor não vai ficar todo o tempo com consumo em vazio. Consumo em vazio, como o próprio nome diz, é consumo em vazio, consumo a vazio, ou seja, quando não tem nada ligado na saída AC do inversor. E raramente isso vai acontecer. Então você tem que levar em consideração a eficiência do inversor para fazer o seu dimensionamento do banco de baterias e do restante do teu sistema. No entanto, se na tua instalação, seja lá qual for a instalação, residência, motorhome, onde for, o inversor ficar mais tempo sem carga na sua saída AC do que com carga, aí sim você leva em consideração o consumo a vazio. Eu vou pegar o manual desse inversor para passar para você aqui qual que é a eficiência média que a usina declarou aqui nesse inversor. Deixa eu encontrar aqui o modelo, 5.000 watts, olha só. O modelo é o Swink 5.000, tem o 24.220, Swink 5.048.220 que é o nosso, olha só, vamos ver aqui, eficiência máxima, então aqui está dizendo que a eficiência máxima do inversor 94.6 watts. E quando que acontece essa, aliás, watts não, 94.6%, isso, 94.6%. E quando acontece essa eficiência máxima, Eduardo?
quando o inversor está ali mais ou menos na metade da sua potência nominal. Então isso aqui é 5.000 watts, quando tiver mais ou menos ali com 2.500 watts, ele vai chegar nessa eficiência máxima. Eu não recomendo você pegar pela eficiência máxima para fazer o dimensionamento, eu recomendo você pegar pela eficiência padrão que nós temos no mercado, que é em média de 80% a 85%, beleza? Bom, explicado esses detalhes aqui para você, agora nós vamos ver aí a questão de forma de onda e harmônicos deste inversor. Vamos dar uma olhada como é que está aí. Deixa eu ligar o outro instrumento que eu vou mostrar detalhes já para você também aqui. Mas olha só, nós temos uma senoide bem bacana. No entanto, a gente percebe que nessa área aqui a gente tem alguns harmônicos aqui, ó, tá vendo? Temos alguns harmônicos aqui. Na parte aqui próximo da fundamental a gente tem um harmônico, provavelmente deve ser a terceira harmônica que sobressai um pouco, mas essas outras harmônicas que estão aqui está bem mais à frente no espectro, né? E são harmônicas aí que não vai prejudicar exatamente em nada nos sistemas fotovoltaicos como um todo. E aí vamos avaliar aqui agora do lado de cá nesse outro instrumento. A Isabela vai mostrar para você aqui, olha só, deixa eu pegar aqui, fica mais fácil, olha aqui. 60 Hz, que é a frequência desse inversor, e está dando 2% de distorção harmônica, 1.8, 2.3, está oscilando um pouco. Vamos arredondar isso aqui para a média de 2%. E por que esse instrumento aqui é interessante, Eduardo, da gente levar em consideração ele? Porque a gente tem a portaria do Inmetro, que diz que os inversores não podem ter mais do que 10% de distorção harmônica em toda a sua range de potência, harmônica de tensão até a 25ª ordem. Então, mesmo que a gente vê aquelas harmônicas que eu mostrei no espectro, você vê que a porcentagem está bem abaixo para ele a vazio. Isso a gente vai ver depois também com ele com carga, quando a gente colocar cargas. No entanto, vai mais um alerta aqui, um adendo importante para você. Distorções harmônicas nos equipamentos são gerados, na verdade em qualquer rede elétrica, são geradas pelas cargas, pelos equipamentos eletrodomésticos, eletroeletrônicos que você liga nessa rede elétrica. Então toda a rede elétrica está susceptível a distorções harmônicas de acordo com as cargas que você liga. A gente mostra do inversor porque como é um equipamento que gera uma senoide através de um chaveamento eletrônico com MOSFETs, GBTs, que são componentes de chaveamento ultra rápido, isso gera distorção também no próprio inversor. Como esse da usina ele tem filtro de modo comum, ameniza e muito as harmônicas, mas a gente percebe que ainda tem um pouco, não tem como zerar essas harmônicas. No entanto, dependendo do que você ligar, pode ser que fique com mais ou menos harmônicas, mas não pode passar de 10%. Isso a gente vai ver no teste limite extremo desse inversor em breve, tá bom? Agora a gente vai ver mais detalhes aqui, você vai ver comigo mais detalhes no display. Olha que interessante. Então aqui a gente tem os detalhes do lado corrente contínua, temperatura, detalhes do lado de corrente alternada, tensão, corrente, potência, frequência do inversor, o status. Você pode ligar e desligar o inversor por aqui. Olha só, o inversor acabou de desligar. Opa, acabei de ligar o inversor de novo. Legal. Ele mostra aqui pra gente alguns menus, configuração, display. Você pode ajustar o brilho do display, você pode deixar on ou off o brilho se você quiser. Bom, você pode mudar aqui, fazer vários ajustes, ok? Tem aqui os manuais, olha só, uma playlist com vídeos que a usina vai colocar à sua disposição. O manual do equipamento mais atualizado, se você quiser também em PDF, ok? Basta escanear com o celular. E aqui você pode ligar ou desligar a tela. Então, nesse mesmo local, você toca, liga, desliga a tela. Muito legal. E a parte de configuração. Nós podemos configurar a tensão do inversor. Para a versão 220 volts, vai de 200 a 240 volts. Então você vai ajustando aqui, ó, e ele vai ajustando lá automaticamente no display do inversor. Eu deixei o meu configurado com 221 set point de tensão para que ele fique com 220 cravado. Você ajusta o que fizer mais sentido para você. Depois disso você clica no botão salvar. Ele vai salvar, clica na tela, ele volta. Aí você volta para o menu anterior. Você pode ajustar a frequência 50 ou 60 Hz. No Brasil sempre é 60 Hz, mas a usina exporta esses equipamentos também para outros países. Você pode configurar aqui
a parte de tensão de corrente contínua. Isso é muito legal. Você vai configurar a tensão da entrada do inversor que você quer que ele se desligue para garantir aí saúde do banco de bateria, seja no chumbo ácido ou no lítio ferro fosfato, qualquer outro tipo de bateria, para não descarregar por completo. Você vai entrar com a tensão do datasheet da bateria aqui, e aí chegou nessa tensão, o inversor se desliga automaticamente. Qual que é a tensão que você quer que ele religue o inversor? Ele vai chegar nessa tensão, vai fazer 5 tentativas, se não conseguir, ele não vai religar até chegar nessa tensão aqui após as 5 tentativas. Então veja que a gente tem 2 offsets aqui de ajuste de tensão totalmente personalizável. Isso é muito show mesmo, tá? Sabe aquela função quando a gente liga o inversor e a senoide vai se formando de maneira gradual com a tensão baixa até chegar na tensão nominal? Isso aqui é chamado de soft start, né? Tensão, partida suave. Você pode deixar ligado ou desligado se você quiser, porque pode ser que tenha aplicações que essa função de soft start ativada prejudique. E aqui o modo econômico, que é aquilo que eu expliquei. Você pode configurar aqui no modo eco e deixar configurado para que a economia do inversor, ele consuma menos energia do banco de bateria se ele ficar mais tempo a vazio ou com cargas muito baixas por muito tempo, tá bom? E aqui a parte de configurações, para você poder fazer um reset das configurações de fábrica, você pode ativar um bloqueio por senha, criar uma senha que você determinar, de maneira tal que somente você vai poder fazer as alterações. E aí vem aqui as informações do modelo do inversor e versão do software que está aqui dentro aqui. É muito interessante essa questão da senha, porque imagina você aí que é um integrador, um instalador, ou você que monta motorhomes. E aí você monta para o teu cliente, você vai colocar um display desse, mas o objetivo é que ele apenas monitore o que está acontecendo com o inversor. Você não quer que ele fique fazendo nenhum tipo de alteração. Então você vai colocar essa senha e não vai permitir que ele faça nenhum tipo de alteração. Somente você, em posse da senha, vai poder fazer essa alteração. E aí, voltando aqui na tela principal, note que nós temos uma seta do lado esquerdo e uma seta do lado direito. Bem pequenininho, mas tem. Se você clicar nesta seta, olha que interessante, ele mostra pra gente aqui o ampere-hora dentro de 1 hora, o ampere-hora dentro de 24 horas e o ampere-hora aqui total. O total ele vai manter, ele não apaga. E a não ser que você vir na lixeirinha aqui, ó, você quer resetar, pressiona aqui na lixeira, ó, ele apaga por completo. Do lado de cá tem o quilowatt-hora, mesma coisa, você quer apagar, você clica aqui, ó, na lixeirinha, opa, ele vai apagar aqui pra gente. O meu dedo tá meio... Aí, beleza. Apagou aqui também. Tudo em um único display nativo e oficial do próprio inversor. E uma coisa muito interessante, eu comentei que você que é integrador, instalador, pode usar um display desse como uma ferramenta de trabalho para parametrizar os inversores. Uma única serve para todos os modelos, porque todas as configurações que a gente faz aqui nessa tela fica dentro do inversor, não fica na tela. A tela é apenas um dispositivo para visualização, para monitoramento. Tudo que você faz fica de forma permanente no inversor. Bom, então é isso que a gente tinha para te mostrar na parte de fora, falar aqui sobre harmônicos, consumo em vazio, forma de onda, detalhes aqui também do display, você acabou de ver em todos os detalhes. Agora é o momento de você conhecer esse inversor por dentro, ver como que ele está, como que ele foi reformulado, e eu vou trazer alguns pontos interessantes para você. Para mim demora um pouco, mas para você vai ser assim, ó. Então é isso, já está aberto aqui o inversor para você acompanhar detalhes aqui desse inversor. E a gente já consegue avaliar aqui uma construção muito bacana. A gente tem aqui um total de 3, 6, 10, 12 capacitores na parte da entrada das baterias. São capacitores aí de 1000 microfarads por 100 volts. Deixa eu ver aqui a temperatura desses capacitores, se está falando alguma coisa de temperatura. Não estou conseguindo ver aqui, mas eu acredito muito que deve ser capacitores aí de 105 graus tranquilamente. E olha só, mostra do lado de cá para o pessoal ver a marca do capacitor, é da marca Epix, tá? A usina trabalha com capacitores de qualidade aí nos seus inversores.
Aqui nós temos os transformadores aqui de primeira etapa desse inversor. Como ele é um inversor de alta frequência, a gente tem a primeira etapa, que é a parte de fonte. Inclusive, ó, no manual você vai encontrar esse diagrama de blocos aqui, ó. Nós temos a fonte elevadora de tensão. Aí nós temos a MCU da fonte, que é esse chip aqui, que é a parte de controle da fonte do inversor, exatamente esse chip, faz todo o processo. Aí nós temos aqui os capacitores de link CC, parte de barramento CC, são capacitores de 500 volts. Aqui nós temos os MOSFETs de primeira etapa, então nós temos 2, 4, 6, 8 para um lado, 2, 4, 6, 8 para o outro lado. Dissipador de alumínio bem grosso, bem robusto, inteiriço para esse lado, maior, e também inteiriço para esse outro lado de cá. Aí, fazendo o processo de elevação de tensão, vai pegar aqui a entrada do banco de baterias, 48 volts nominal, né? E elevar para perto aí de 400, 380, 400 volts mais ou menos. Aí vem para o link CC. No link CC nós temos um barramento de tensão alta e vai mandar aqui para os diodos, fazer toda a parte de retificação, e depois da parte de retificação dos diodos, vem para os IGBTs de saída. E aí os IGBTs de saída vão ser chaveados para gerar para a gente a onda SPWM, e por final vai ser filtrado por esses dois capacitores e também por esse indutor bem robusto aqui, que vai fazer para a gente aquela senoide bacana que você viu, beleza? Ele tem aqui circuitos de fonte, aqui é um circuito de fonte primário aqui para gente, capacitores aqui também de supressão de picos, e aqui é o microcontrolador ST. Veja que não é mais aquele microcontrolador EGS, o EG002, né, da EGS002, o EG, não lembro agora, nem lembro o nome, faz tanto tempo que eu não falo dessa plaquinha que eu nem lembro qual era exatamente o microcontrolador. Mas era uma placa que fazia um SPWM legal pra gente, mas ela tinha suas limitações. E a usina agora criou o seu próprio sistema, o seu próprio software de controle do inversor, e os inversores da família Usina Inverter Connect, agora todos eles têm o seu próprio software desenvolvido pela engenharia da usina. Isso é muito bacana mesmo. E aí uma coisa que é bem legal, a gente consegue ter aí um certo nível de precisão nas leituras, os shunts que a gente tem aqui. Mostra do lado de cá, bem aqui em cima, Isabela. Ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar para a galera ver aí. Os shunts que a gente vai ter, que é exatamente aqui, ó. Tá vendo? A gente tem 1, 2, 3 resistores shunts de alta precisão, mas ainda assim não é aquela precisão extrema, até porque ficaria muito, mas muito mais caro mesmo o desenvolvimento de um equipamento desse com altíssima precisão, mas vai ser o suficiente para atender aí as necessidades do dia a dia do fotovoltaico, para você acompanhar o que está acontecendo com a geração, bom? E aí nós temos aqui também, deixa eu ver do lado de corrente alternada, nessa parte aqui, na verdade acho que deve estar no link CC alguma coisa, um outro shunt aqui também, ó, para monitoramento também de corrente nesta parte, beleza? E na saída CA do inversor, algumas leituras que a gente vê no display é baseado em cálculo. Então a usina traçou toda a curva de eficiência desse inversor. Inclusive eu estou vendo com o pessoal lá para colocar o gráfico de curva de eficiência ou no manual ou criar aí um PDF separado para você ter acesso. Então eles levantaram a curva de eficiência por completo do inversor, o que fez com que eles conseguissem colocar todas essas leituras, inclusive com base em cálculos precisos. Claro que com correntes muito baixas a gente não vai ter uma precisão muito elevada, mas a partir de uma determinada corrente vai começar a ter uma precisão legal. Depois a gente vai mostrar isso aqui no vídeo de teste limite extremo para você. Mas basicamente é isso que a gente tem neste inversor. Desse lado de cá na entrada a gente tem aqui as duas ventoinhas também. E aí ele cria um túnel de vento para poder refrigerar aqui o inversor. Lembrando que foi completamente reformulado também o sistema de refrigeração e fez com que o inversor
tivesse bem mais eficiência e ficasse bem mais silencioso mesmo. E aqui a saída com os bornes e o filtro de modo comum e mais um capacitor de supressão aqui para o filtro de modo comum, beleza? Bom, então era isso que eu tinha para mostrar para você desse grande lançamento da usina aqui para o mercado brasileiro, voltado para o fotovoltaico off-grid raiz, que a gente fala, inversores off-grid raiz. Ainda tem uma demanda muito grande para esses inversores aqui no Brasil e a usina não deixa essa galera na mão, ela trabalha incansavelmente para manter aí os seus equipamentos cada vez mais atualizados para atender você, motorhomes, acampamentos em geral. Você viu que tem uma linha enorme de inversores, eu estou te apresentando esse modelo aqui hoje, mas em breve a gente vai trazer toda a família desses inversores para você conhecer um a um de maneira detalhada, inclusive teste limite extremo também. Por esse motivo que se ainda não é inscrito, chegou até aqui, considere se inscrever aqui embaixo e deixar aquele like super bacana para ajudar esse conteúdo a ir mais longe e vai lá fazer uma visita no stand da usina na Intersolar. Se você está assistindo esse vídeo entre os dias 25 e 27 de agosto de 2026. E aqui do lado mais conteúdo como esse para você continuar por aqui. Grande abraço e até o próximo vídeo.